Eu tava refletindo quando eu tava fazendo origami, aquele, o tsuru, um pássaro japonês que a gente faz dobradura. Não sei se você já viu. Eu vou colocar na arte aí da, do episódio aqui, seja no YouTube ou no Spotify. E eu aprendi muito sobre paciência, sobre visão, sobre processo, sobre persistência e constância. Meu nome é Nicolas Salles e esse é o Mês e Caminho, um podcast de reflexões sobre a vida. E eu peço que você comente se você ouviu esse episódio todo. Você comenta aí. Ouviu o episódio todo para eu poder saber. Às vezes parece que eu tô falando sozinho, mas eu não esquento muito não, porque depois eu vou escutar e aí eu mesmo vou refletir sobre aquilo que eu falei comigo mesmo. Mas se eu estiver falando com mais alguém, você comenta aí no seu nome, o lugar onde você está falando. Eu gosto de fazer essas dobraduras, principalmente o tsuru, que é o pássaro. Eu acho muito interessante que como que você vai, tipo, pega um papel quadrado, você vai dobrando, 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 dobrando e vira uma figura. Isso é muito interessante, é uma arte japonesa. É, e aí eu dou aula, sou professor de português e de inglês. E quando algum aluno vê eu fazendo aquilo ali, que às vezes eu estou tranquilo, eles estão fazendo uma prova, alguma coisa, eu fico dobrando ali, sabe? É uma forma de eu me concentrar. E aí alguns que descobrem que eu sei fazer perguntam, me ensina. E aí quando tá um dia mais tranquilo, assim, eu reúno alguns alunos assim e gosto de fazer uma aula sobre isso. E aí eu ensino. Porém, é muito interessante, eu queria fazer essa reflexão, é muito interessante observar os grupos. Por exemplo, às vezes um grupo de 8 pessoas que vão tentar fazer ali a dobradura e o origami. 8 pessoas. É, sei lá, na primeira dobra que tem que fazer, dois desistem. Dois desistem. Aí na próxima etapa, mais três desistem. Às vezes sobram 2 pessoas, às vezes uma pessoa. Às vezes não sobra ninguém. Todo mundo desiste. Aí tem uns que ficam com raiva, saem amassando o papel, tem uns que rasga, tem uns que tentam, e tem uns que tentam procurar depois na internet um jeito mais fácil de fazer do que o jeito que eu ensino, e eles percebem que não tem um jeito mais fácil, e aí acaba fazendo errado. É muito legal observar isso. Eu estava refletindo sobre isso, como que isso é na nossa vida. A gente começa um projeto e quando a gente não enxerga como a gente não consegue enxergar o projeto finalizado, a gente desiste porque acha que vai perder tempo, que é o que acontece. Alguns falam assim: não é possível que essa dobra vai virar esse passarinho aí, chama de suru passarinho. Não é possível que vai virar. Aí eu falo, vai, cara, confia. Porque o início, a primeira etapa, assim, é um dobra, dobra, dobra e você não vê nada. Você só tá marcando o papel. Então, nessa primeira parte de marcar o papel, eles não conseguem imaginar. E aí vai a primeira reflexão. Primeira não, já teve várias aqui, né? E aí vai uma reflexão pra gente, que é: a gente precisa aprender a imaginar, visualizar aquilo que a gente quer na nossa vida. Não necessariamente que vai dar certo, que todos os planos que a gente faz vai realmente acontecer, mas a gente precisa aprender a ter uma capacidade de imaginação e de sonhar. Muitas vezes a gente não sonha, a gente não é constante no nosso sonho, porque a gente não consegue projetar o final, entendeu? E uma coisa muito interessante sobre fazer origami, que é o principal ponto aqui da reflexão, é a paciência. Eu sou muito impaciente. Eu já fui mais impaciente. A impaciência já atrapalhou muito a minha vida. Muito. E aí eu queria, como aqui é um mês e caminho, eu queria sentar à mesa para conversar com você ou caminhar com você para te falar que dizem, né, que tipo conselho bom ninguém pede. Se conselho fosse bom vendia e tal, mas aqui é um conselho assim, no meus auge, do meu auge dos meus 37 anos. A impulsividade, a falta de paciência já me atrapalhou muito. Querer que as coisas acontecem logo no teu tempo gera pressa, gera angústia e gera um temperamento explosivo, sabe? E a gente acaba tratando os outros mal, pessoas que não merecem serem tratadas daquela forma por conta da nossa impaciência. Quando eu percebo que eu estou ensinando origami para a galera, eu percebo que o pessoal, ele
A maioria dos alunos que vão tentar fazer são muito impacientes. Isso não tem muito a ver com idade. Pode ser uma pessoa mais nova, uma pessoa mais adolescente assim, mais jovem e uma pessoa mais velha. Quando a pessoa desiste nas primeiras dobras, que elas não conseguem enxergar o final do projeto feito, elas não acreditam em mim, tem isso também. Ah, não, mas isso aí não vai dar certo. Elas acabaram de ver o passarinho pronto. Ela olha para mim, ah, isso aí não vai dar certo, não vai dar em nada não. Se você já tentou fazer dobradura e não conseguiu, comenta aí para mim, como é que foi o teu processo de aprendizagem. Sendo que é muito interessante, porque as pessoas ficam muito impacientes. Elas querem que o negócio seja resolvido em 2 dobras, sabe? É porque a nossa vida é inconstante, é impaciente. A gente aperta o elevador uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis e quer que o elevador volte na hora que a gente quer. Quer que o sinal vermelho abra, a gente quer tudo para ontem. E isso gera angústia, ansiedade, frustração. Isso é muito ruim. Então eu aprendo muito fazendo origami o tanto que a gente precisa ser paciente. Então seja paciente, seja tranquilo, tenta observar cada etapa. A vida, ela é que nem fazer origami. Não é dobrar só uma vez. São várias e várias e várias dobras. As dobras aqui podem significar várias coisas. Aprendizagens, erros e acertos. Pedidos de perdão. Aquilo que você precisa deixar, aquilo que você tem que carregar. A vida exige sabedoria. A Bíblia diz assim: peça a Deus sabedoria. E peça com fé. Então a gente precisa pedir a Deus sabedoria, cara. E a gente precisa aprender a escutar, aprender a ouvir, a gente precisa aprender a conversar. Quando tiver dúvida, perguntar. E uma coisa que eu percebo também nesse processo de fazer origami é que muitas vezes a, as pessoas elas querem, como é que eu vou dizer? Elas querem que, elas não querem que demore tanto, sabe? Elas não querem que demore tanto. Elas querem, eu já falei sobre isso aqui, mas é bom repetir. Elas querem que a primeira dobra apareça aquilo que elas querem. Outra coisa que eu ia falar é que muitas vezes nesse processo de fazer um origami, as pessoas elas usam como justificativa a seguinte frase: eu não sei. Mas é óbvio que não sabe. Você está começando a aprender a fazer. Sendo que elas usam assim: eu não tenho talento. Eu não nasci para isso. Será? Será? Muitas vezes a gente se auto-sabota. E aí eu queria deixar essa reflexão para você. Quantas atividades você deixou de fazer, deixou de desenvolver, porque antes de começar você já colocou um rótulo na sua testa dizendo que você não é capaz. E muitas vezes você deixou com que alguém colocasse um rótulo na sua testa dizendo: aquele rapaz, aquela moça, aquele menino, aquela menina não é capaz. Então os rótulos da incapacidade também atrapalham da gente aprender. Outra coisa, aí eu falei do grupo que tenta e desiste, o grupo que tenta e consegue, mas tem o grupo que nem tenta. Quando eu falo assim, quem quer aprender origami, eu deixo bem à vontade, sabe? Eu deixo bem aberto. E aí tem uns grupos que falam, não vou conseguir aprender, ou então, não quero aprender. Cara, vou dar outro conselho para você. Tenha um coração ensinável. Esteja aberto a aprender. Esteja aberto a aprender com as pessoas que já passaram por aquilo ali, que já sabem fazer aquilo ali. Seja humilde para aprender. Seja humilde para aprender com Jesus Cristo a como viver. Humilde para aprender a lição que Deus quer te ensinar. Essa é a palavra. Coisas que eu aprendi com origami. Coisas que eu aprendi com o tsuru, fazendo um tsuru. Coisas que eu aprendi com origami, ensinando e fazendo. Tem muitas outras coisas que eu poderia destacar aqui, mas eu acho que eu já falei demais, né? Curta, comente, compartilha. Você está ouvindo pelo YouTube? Você está ouvindo pelo Spotify? Seja bem-vindo aí a esse projeto Mês e Caminho. Esse foi o Mês e Caminho de número 8. Até o próximo Mês e Caminho. Deus abençoe você.